igreja. Todo mundo veio para cá para ouvir a palavra do pastor. Então vamos embora. Qual vai ser? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, e a palavra de Deus, ela sempre vai nos presentear e nos alimentar, porque ela é alimento para a nossa alma, assim como o pão de cada dia é alimento para o nosso corpo. Por isso que precisamos tanto dela, talvez mais dela do que do pão nosso de cada dia. Nós precisamos beber dessa fonte de água viva, porque é ela que faz com que a nossa alma suporte, porque às vezes o próprio corpo não suporta. Então, eu convido cada um de vocês hoje a beber dessa fonte. Beba dessa fonte. Beba. Lembra daquela passagem que Jesus encontra a mulher samaritana lá na Samaria, ali no deserto, no poço de Jacó. Imagine que hoje vocês vão jogar a cacimba lá no fundo do poço e vão colher
Não daquela água, mas da água viva, aquela que Jesus falou para a mulher samaritana, água viva. Então, bebam à vontade. Amém, queridos? Irmãos, hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, mas muito bacana, porque eu adoro falar sobre os dons do Espírito Santo. Aliás, eu adoro ouvir falar, não foi o que eu vou falar. Eu adoro ouvir falar sobre os dons do Espírito Santo, né? Os dons do Espírito Santo às vezes são tão mal compreendidos, porque são dons belíssimos. E hoje nós vamos falar de um dos dons mais belos que o Espírito Santo pode nos presentear, que é o dom da cura. Entre tantos dons, dom de ensino, dom de falar em línguas, dom de profecia, são tantos dons, mas o dom de cura é algo tão sublime, porque ele acaba no cristianismo. E assim como o cristianismo é para o irmão, é para o outro, mas tem o dom de cura. Quem possui o dom de cura não cura a si mesmo, ele cura o outro. Então o dom de cura, ele é o exemplo do próprio cristianismo. A pessoa que recebe esse dom, ele cura o outro. Então eu queria que vocês aproveitassem esse tempo hoje com o reverendo Luna, porque vai ser um tempo, além de aprendizado, pode ser também um tempo de cura do corpo, de cura para a alma, e de cura para o espírito. Hoje nós vamos falar de cura. E quando nós falamos de cura, a cura se faz presente. Porque o poder do Espírito Santo, que está aqui entre nós, e que habita em nós mesmos, ele faz fluir esse presente. Vocês sabiam que dom significa presente, né? Em inglês, dom chama-se gift, que é a mesma coisa que presente. Em português tem palavras diferentes, mas o dom é um presente de Deus. Então, a pessoa que tem o dom de cura, ele tem um presente de Deus, tem um presente para dar para o irmão. Isso é amor, porque cristianismo é amor. Reverendo Luna, meu capelão querido. Olha, eis aqui um homem que tem uma loucura. Eu que diga. Eu tinha perdido a esperança no hospital. No dia da visita, que ele fez a unção dos enfermos, a minha esperança voltou. Eu me curei e voltei ganhar. Glória a Deus. A gente já começa com esse testemunho forte. Amém, querido. Que mais tudo se faça em nome de Jesus. Meu irmão, queria orar por você. Queria orar por você. Estenda as mãos aqui para a coluna. Pai querido, Pai amado, esse aqui teu servo, teu filho, Pai. Esse filho amado que tanto se doa para a tua obra, Senhor. Esse filho amado que honra não só com os lábios e com o coração. Esse filho que tu provês de dons maravilhosos, para que ele pudesse abençoar vidas, salvar vidas, alimentar com a tua palavra as pessoas. Esse é o trabalho do pastor, Pai. Esse aqui teu servo, pastor Luna. Eu peço, Senhor, que tu uses ele imensamente nessa noite, para que ele possa abençoar mais e mais vidas aqui presentes, e até aqueles que nos assistem pela internet. Pai querido, que não seja ele, que nada saia do coração dele, porque nós bem sabemos que o coração do homem é enganoso e corrupto, mas que saia pedido através dos lábios dele, que vá direto para o coração de cada irmão que está aqui presente hoje. Que ele diminua para que tu cresças, Senhor, que tu cresças imensamente, e que teu poder, o único poder possível no universo, o teu poder, possa ser feito aqui nessa noite, que tu possas derramar o dom de cura, a cura do corpo e da alma, para cada um dos que estão aqui hoje. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos.
Glória a Deus. Agora vamos chamar o capelão, né? Hoje não tem, né? O capelão é o próprio preletor. É só brincadeira, gente, vai descontrair. Graças a Deus, igreja, boa noite. Glória a Deus por essa oportunidade que Deus nos dá, né? Da gente aprender mais da palavra dele. Louvado seja o Senhor por isso. Eu quero começar orando também, em nome de Jesus. Fecha teus olhos, coloca a mão no coração. Não, eu prefiro assim. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor tire daqui desse lugar todo espírito de distração, todo espírito, Senhor, que venha distrair a alma, a mente, que venha distrair, Senhor, essas pessoas da Tua palavra, do Teu entendimento. Peço também que o Senhor derrame entendimento e sabedoria sobre cada um, Senhor, em nome de Jesus. Abre a mente deles, Senhor, abre o coração deles para receber aquilo que o Senhor tem para eles, aquilo que o Senhor preparou nessa noite para eles. E em nome de Jesus eu dou ordem aqui ao espírito de enfermidade, espírito de ansiedade, espírito de depressão, espírito de câncer, tumor, qualquer tipo de enfermidade incurável nesse lugar, nessa noite. Eu digo, sai daqui agora em nome de Jesus. Seja tirado desse lugar, para que a Tua glória permaneça, Senhor, em nome de Jesus. E assim nós oramos. E todos dizem? Amém. Amém. Eu quero começar a falar um pouco sobre os dons. Acredito que tem algumas pessoas que não conhecem ainda a história dos dons espirituais. E a gente vai começar com duas perguntas interessantes. A primeira pergunta é: para que servem os dons espirituais? Muitas pessoas, elas se convertem, muitas pessoas, elas entregam a vida a Jesus, elas são batizadas na água, elas são batizadas com o Espírito Santo, depois que se batiza, que entrega a vida a Jesus, mas ela não sabe para que servem os dons. E como é que você sabe disso, pastor? Eu sei disso pela manifestação da igreja. A igreja não se manifesta através dos dons. Pode deixar. A igreja não se manifesta através dos dons. A gente não vê a igreja exercendo o papel de igreja. Eu falei quarta-feira aqui passada sobre isso. A igreja precisa ser igreja nos dias de hoje. E a gente vê a manifestação dos dons quando a igreja assume a identidade de igreja e o propósito de igreja. E qual é o propósito de igreja? O propósito da igreja é glorificar o nome de Deus. E como o nome de Deus é glorificado? Quando a gente exerce a autoridade e o poder que Deus nos dá. Amém? Amém. A primeira coisa que a gente precisa saber é para que servem os dons espirituais. Mas antes eu quero ler aqui uma passagemzinha rápida para a gente poder ter conhecimento daquilo que a gente vai estudar nessa noite. Eu quero ser bem didático, para que eu quero que vocês saiam daqui sabidos hoje. Amém? Amém. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 11, quem está com a Bíblia aí pode ler, pode acompanhar, e quem não está, pega o celular. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 8 ao 11. O crente ele precisa estar munido, ele precisa estar munido de ferramentas. E a ferramenta principal do crente é a palavra, é a Bíblia. O crente precisa andar com a Bíblia, meu irmão. Isso não mudou não, a palavra de Deus é a mesma, as escrituras continuam. A gente precisa aprender a andar com a Bíblia e aprender a ler a Bíblia, porque é ela que vai derramar dons sobre a tua vida. Amém? No 1 Coríntios 12, o
do capítulo 8 ao capítulo 11, diz assim: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a uns, a outros, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder de operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Essa é a palavra de Deus, graças a Deus por ela. Então, o apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios, ele demonstra que existem 9 dons no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, nós também tínhamos 7 dons, que foi profetizado pelo profeta Isaías. O profeta Isaías, ele profetizou 7 dons no Antigo Testamento. Ou seja, ele profetizou a vinda de Jesus. Ele profetizava o Messias. E ele profetizava que o Messias vinha com poder e com autoridade para curar enfermos, com autoridade de sabedoria, de discernimento de espíritos. Então ele profetizava ali, Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele já profetizava que o Messias vinha e que ele vinha com dons espirituais. Então no Antigo Testamento, ele relata 7 dons aqui para nós hoje. Ele diz assim: a Bíblia é a referência aos dons espirituais, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. 7 dons do Espírito são no Antigo Testamento, e quanto ao Novo Testamento, 9 dons do Espírito. Mas eu quero dizer para vocês que os dons são muito mais do que isso. Isso são os dons que manifestam o poder de Deus e a glória de Deus. Mas existe muito mais dons do que isso. Existe o dom de misericórdia, né? Existem outros dons, o dom de piedade. Existem muitos outros dons, são centenas de dons. Mas existem alguns dons muito mais importantes que esse demonstram exatamente a glória de Deus, que são os dons de poder. Então eu quero começar falando aqui, em primeiro lugar, que precisamos saber para que servem os dons. Os dons do Espírito servem para dar testemunho de Deus e servir ao propósito de Deus. Vai guardando isso. Para a edificação do corpo de Cristo e para manifestar a glória de Deus. Então aqui nós já vimos pelo menos 3 pontos que a gente pode estudar, pode trabalhar nessa noite. O primeiro, propósito de Deus e testemunho de Deus. Então os dons servem para manifestar o propósito de Deus e para dar testemunho de Deus. Quando Jesus ele veio ao mundo, ele era Deus encarnado, era Deus no corpo de homem. Nasceu um homem e esse homem foi dado a ele o nome de Cristo, de Jesus, e Deus habitou dentro deste homem. Então Jesus, homem, Jesus de Nazaré, habitava Deus nele. E Jesus de Nazaré precisava mostrar às pessoas que ele era Deus, que ele era o Messias prometido no Antigo Testamento, que ele era o cumprimento do Antigo Testamento. Então ele pregava, ele ministrava a palavra, ele pregava as Escrituras, mas logo em seguida ele mostrava o poder que ele tinha. Logo em seguida, ele mostrava a autoridade que ele tinha na terra e nos céus. E como ele mostrava isso? Manifestando os dons. Não tinha uma pregação de Deus em Cristo que ele não manifestasse o dom de cura. Não tinha uma pregação de Deus em Cristo que ele não manifestasse o dom da multiplicação, o dom da palavra, o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom profético. Silvino falou aqui na Samaritana, ele mostrou o dom de sabedoria, de palavra de conhecimento, ele mostrou o dom de profecia, e ela disse: bem sei que tu és profeta.
Porque ele disse: chama teu marido. E ela disse: eu não tenho. Ele disse: dissesse a verdade, porque tivesse 5 e esse que agora estás ainda não é teu marido. E ela disse: bem sei que tu és profeta, porque ele lançou sobre ela o dom do conhecimento da palavra. Ele deu a ela uma palavra do conhecimento. Ele disse para ela que ele conhecia a vida dela e que ele sabia que ela não tinha marido. Mas Jesus nunca tinha encontrado com aquela mulher na vida. Primeira vez. Como é que ele poderia saber isso? Porque ele tinha um dom profético, um dom de palavra e conhecimento. Jesus, quando pregava, sempre estava rodeado dele enfermos. E quanto mais ele pregava, e quanto mais ele caminhava, mais o número de enfermos aumentava. Jesus pregou para diversas pessoas e ele curou cegos, aleijados, coxos, leprosos, vários tipos de enfermidade. Então a gente precisa entender que os dons é para manifestar a glória de Deus, para que as pessoas saibam que Deus ele veio com poder e com autoridade sobre essa terra, e que ele tem poder na terra e tem poder no céu. A segunda coisa que nós vemos aqui, além do propósito de Deus, qual é o propósito de Deus? É que todos sejam salvos. Esse é o primeiro presente e o maior presente que Deus nos deu, é a salvação. O segundo presente que Deus nos dá depois da salvação são os dons espirituais. A igreja, ela tem poder e ela tem autoridade. Deus derramou à igreja os dons para que ele seja manifesto através de mim e através de você. Mas para quê, pastor? Para que a gente mostre o poder de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Então, o propósito de Deus e o testemunho de Deus, nós precisamos dar testemunho do Senhor. E quando é que nós damos testemunho de Deus? Quando nós somos diferentes. Nós damos testemunho de Deus quando eu sou diferente das pessoas que estão no mundo. Eu dou testemunho de Deus quando eu boto a mão numa pessoa e olho, ela é curada. Eu dou testemunho de Deus quando eu chego e olho para uma pessoa e diz assim: Deus está dizendo que você fez isso, isso e isso, que você precisa mudar. Então nós damos testemunho de Deus quando nós manifestamos os dons espirituais. O segundo ponto que nós vemos é a edificação do corpo de Cristo. Para que servem os dons? Para edificar o corpo de Cristo. E muitas vezes a gente acha que edificar o corpo de Cristo é curar o corpo de Cristo, é sarar o corpo de Cristo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nós pensamos sempre assim: os dons é para manifestar a glória de Deus. Os dons é para a edificação do corpo. É para que a igreja seja cuidada e que a igreja seja curada por esses dons. Não, não é. O que é que significa edificar? O que é edificação? Eu vou dizer a você o que é. O que significa edificar? Verbo transitivo direto: levantar uma construção a partir do solo, segundo um plano estabelecido por meio da superposição e combinação de materiais apropriados. Fazer uma teoria, uma doutrina, fundar, instituir. Deus ele colocou dons na igreja para edificar a igreja, para solidificar a igreja, para instituir a igreja dele, para levantar a igreja dele, para colocar uma igreja sólida, edificada na rocha. Uma igreja que não vai cair por qualquer doutrina, por qualquer sopro de vento. Uma igreja que vai dar testemunho do seu poder e da sua glória. Isso é edificação. Então os dons foram dados para edificar o corpo de Cristo, a igreja de Deus. O poder foi dado para edificar a igreja de Deus, para que todo mundo olhe e diga assim: essa é a igreja do Senhor, com poder e com autoridade. E o terceiro ponto que nós vemos aqui é para glorificar
o nome do Senhor. Em 1 Pedro 4, 10, 11, ele diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém? Amém. Então é para glorificar o nome de Deus com poder e com autoridade. Segundo ponto que a gente precisa saber: como adquirir os dons do Espírito. Muita gente me pergunta: pastor, como a gente faz para receber dom? Pastor, como a gente sabe que tem dom? Como a gente sabe que manifesta o dom? Toda a igreja de Deus tem dom. Todo mundo não nasce com dom. Todo mundo que é a igreja de Deus tem um dom. Todo mundo nasce com talentos. É diferente de dom. Talento ele pode ser genético, ele pode ser aprendido. O dom não. O dom só é derramado sobre a igreja do Senhor. O dom é o poder e a autoridade que é derramada sobre a igreja do Senhor, para glorificar o nome de Deus. Com o quê? Com poder e com autoridade. Quando é que eu manifesto o poder? Quando eu manifesto os dons. Amém? Então os dons são concedidos ao cristão mediante a fé e a busca zelosa deles, e tem por finalidade a edificação espiritual do crente e da igreja, o crescimento dos santos em amor e em paz. Em 1 Coríntios 12, 31 ele diz assim: entretanto busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Quando nós temos os dons, nós temos um caminho ainda mais excelente do que simplesmente somente a salvação. A salvação é o maior dom, mas a salvação ela traz também outros dons para nós. A salvação é um presente de Deus para a nossa vida. Ela não é um dom, desculpa, é um presente de Deus para a nossa vida. Então, o que eu quero falar para vocês hoje? Nós temos os dons espirituais. Então, a gente já viu que o dom é o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Alcançar todos, que todos sejam salvos. Qual é o propósito de Deus? Manifestar a glória dele, através do testemunho. E como manifestamos isso? Com poder e com autoridade. Qual é o propósito de Deus? Se manifestar na sua igreja. E aí, o Senhor derrama esses dons sobre nós. E aí o que eu quero dizer? Paulo diz que nós precisamos buscar esses dons. Como a gente consegue esses dons, pastor? Buscando. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é ganho por esforço. Nós precisamos nos esforçar para ter os dons espirituais. E quantos dons eu posso ter? Todos. Todos. O que a gente precisa entender nessa noite é que quando nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, é que quando nós somos batizados, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo vem e habita em você. E quando o Espírito Santo entra em você, ele entra com todos os dons. Porque os dons estão nele e ele está dentro de você. E se ele está dentro de você, é natural. Teria que ser assim. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo, deveria desejar ardentemente os dons. E aí eu pergunto, por que a igreja não deseja? Por que a igreja não tem esse desejo ardente de ter os dons? Por que a igreja não busca os dons? Por que a igreja não tem interesse pelos dons? Porque precisa se converter. Porque é uma igreja convertida.
ela deseja ardentemente os dons espirituais. Eu, quando me converti, eu era um novo convertido, mas eu tinha um desejo de curar as pessoas. Mas sempre foi assim, não. Eu, quando não era convertido, eu não tinha desejo de curar ninguém. Eu, quando não era convertido, ao contrário, eu tinha desejo de passar a perna nas pessoas. Esse é o desejo do mundo, é passar a perna nas pessoas. É poder ser mais do que qualquer outro. É ter orgulho, vaidade, soberba. Mas quando nós nos convertemos, entregamos a nossa vida a Cristo, nós entramos num processo de reconciliação